Fala, snipers! Tudo bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje é sobre o Tesouro Selic. Você vai aprender tudo sobre o Tesouro Selic e como começar a investir nessa aplicação de renda fixa. Logo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve agora porque toda semana tem vídeo novo relacionado a finanças e a investimentos. Já deixe seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas como você que querem começar a investir. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Basicamente, o Tesouro Selic é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, que permite que investidores emprestem dinheiro ao governo em troca de uma remuneração, que seriam os juros. No caso, os juros pagos para aqueles que aplicam no Tesouro Selic estão indexados à taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Ou seja, quanto maior for a taxa Selic, maior será o rendimento dos investidores que aplicam nesse título do Tesouro Direto. Da mesma forma, quando a Selic cai, o rendimento dessa aplicação também cai. Vou explicar com mais detalhes o que é a taxa Selic para que você possa entender o que realmente é essa taxa e qual a sua importância na economia. Afinal, o rendimento do Tesouro Selic está diretamente atrelado a essa taxa e até mesmo o controle da inflação no país. Por esse motivo, a taxa Selic é simplesmente a taxa básica de juros aqui do Brasil. Basicamente, ela representa o nível de risco da economia brasileira, porque tende a se aproximar do custo de captação de dívida do governo brasileiro no mercado. Sendo assim, quanto maior a percepção de risco do mercado com relação ao Brasil, maior a taxa básica de juro costuma ficar. Por outro lado, quanto menor for essa percepção, menor também tende a ficar o percentual da taxa Selic. Não é à toa que os países mais desenvolvidos possuem taxas básicas de juros mais baixas, porque o mercado identifica menor risco nas suas economias e na capacidade dos governos arcarem com suas dívidas. Por outro lado, países em desenvolvimento tendem a possuir taxas mais elevadas, as quais representam, portanto, uma maior percepção de risco do mercado com relação à estabilidade econômica dos governos desses países. Além disso, a taxa Selic também é utilizada como ferramenta de política monetária do país. Isso porque ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, a cada 45 dias, de maneira a direcionar a inflação para o centro da meta definida pelo Banco Central do Brasil. Isso significa que, se a inflação está mais baixa do que o esperado pelo Banco Central, o comitê costuma reduzir a taxa Selic, incentivando o consumo das famílias e o investimento das empresas, o que tende a estimular o aumento dos preços. Contudo, na hipótese da inflação estar em alta, o Copom pode aumentar também a taxa Selic, fazendo com que a demanda por consumo e investimento reduza, enfraquecendo assim o aumento dos preços. Vou falar agora sobre quem pode investir no Tesouro Selic. Basicamente, qualquer pessoa, pois ele é um título público aberto a todos os investidores do mercado. Sejam eles investidores comuns, que seriam qualquer pessoa física, investidores qualificados, fundos de investimentos e investidores estrangeiros. Vale destacar que, nos últimos anos, o investimento no Tesouro Selic tem ganhado muita força entre os investidores pessoa física. Afinal, nesse período, os conteúdos e as informações a respeito desses investimentos têm se espalhado com mais intensidade na internet. Com isso, grande parte dos poupadores que antes deixavam seu dinheiro na poupança passaram a preferir investir no Tesouro Selic. Isso porque ambas as aplicações possuem alta liquidez financeira e principalmente segurança. É importante que você saiba que o Tesouro Selic é considerado uma das aplicações mais seguras da renda fixa. Afinal, ela é garantida pelo Tesouro Nacional. Mas qual a diferença entre o Tesouro Selic e a poupança? Bom, as duas aplicações possuem diversas semelhanças e diferenças, podendo ser utilizada para os mesmos propósitos. Entretanto, o Tesouro Selic pode proporcionar maior rentabilidade e segurança do que a poupança. Isso porque, quando você deixa o seu dinheiro na poupança, você está emprestando ele para o seu banco. Já quando você investe no Tesouro Selic, está emprestando o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, ou seja, para o governo brasileiro. Logo, a segurança do Tesouro Selic é muito maior, pois o risco do governo quebrar é bem menor do que o de um banco quebrar. Afinal de contas, caso o governo não tenha recursos para pagar seus investidores, ele pode imprimir mais moedas e, com isso, aumentar sua base monetária e pagar os investidores. Além disso, há também a possibilidade de aumentar os impostos para conseguir efetuar os pagamentos. No entanto, não são políticas ideais na economia, mas dão segurança para os investidores aplicarem em títulos públicos. Mas qual será a melhor opção, então?
investir na poupança ou no Tesouro Selic? Para responder essa questão, é importante compreender também sobre o rendimento dessas aplicações. O Tesouro Selic possui um rendimento atrelado à taxa Selic. Por outro lado, a regra da poupança é um pouco mais complexa. Basicamente, o rendimento da poupança ocorre da seguinte maneira: quando a taxa Selic está igual ou menor que 8,5%, o rendimento da poupança é de 70% da Selic mais a taxa TR. E quando a taxa Selic está maior que 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Com isso, devido a essa regra de rendimento da poupança, o Tesouro Selic terá sempre a maior rentabilidade. O prazo de resgate do Tesouro Selic é de D+1. Isso significa que, ao solicitar o resgate do seu dinheiro, ele ficará disponível em sua conta em um dia útil, tá? Sendo esse prazo necessário para a liquidação e disponibilização do dinheiro pelo Tesouro. É importante mencionar que o resgate só pode ser solicitado durante os dias úteis, ou seja, aos finais de semana e feriados, o sistema de resgate do Tesouro estará fechado. A rentabilidade do Tesouro Selic, como já falei no vídeo, é definida pela taxa Selic, a qual não se altera com muita intensidade no curto prazo, porque a percentagem anual da taxa é definida a cada 45 dias em uma reunião do Copom. Nessa reunião, os membros do comitê, que são ligados ao Banco Central, decidem se vão reduzir, manter ou aumentar a Selic. Basicamente, essa mudança na taxa Selic ocorre por causa da inflação do país, que deve se manter dentro da meta anual do Banco Central. Por isso, quando a inflação fica abaixo do esperado, o Copom tende a reduzir a taxa Selic, o que incentiva o consumo das famílias e o investimento das empresas, o que acaba estimulando a alta da inflação. Por outro lado, na hipótese da inflação aumentar mais do que o previsto, o Copom pode aumentar a taxa Selic. Com isso, o consumo e o investimento são desestimulados, o que tende a estabilizar os preços causados pela inflação. Agora, vou falar quais são os riscos do Tesouro Selic. Já te adianto que os riscos são muito pequenos. Isso porque, quando você investe no Tesouro Selic ou qualquer outro título do Tesouro Direto, você está se tornando credor do governo, já que quem emite essas dívidas é a Secretaria do Tesouro Nacional. E pode até parecer estranho, mas o governo é considerado o melhor pagador do mercado. Afinal de contas, caso ele não tenha os recursos para pagar os seus investidores, ele detém poderes para imprimir mais moeda e realizar o pagamento e até mesmo aumentar os impostos do país. E apesar dessas não serem políticas adequadas, são elas que fornecem segurança para os investidores, diferente do que acontece com as aplicações de renda fixa de crédito privado, pois nesse caso as empresas não podem, obviamente, imprimir moeda ou aumentar sua receita através de uma simples canetada fiscal, como no caso dos impostos. Por isso, as aplicações de renda fixa de crédito privado são mais arriscadas do que as aplicações do Tesouro Direto. Alguns exemplos de aplicações de renda fixa de crédito privado, para que fique clara a compreensão, são os CDBs, que já falei em um vídeo aqui no canal, as letras de créditos imobiliários, ALCIs, as letras de crédito do agronegócio, as LCAs, os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, os certificados de recebíveis do agronegócio, CRAs. Mas, será que mesmo o governo puder imprimir mais dinheiro e criar novos impostos, ainda assim é possível perder dinheiro no Tesouro Selic? E a resposta é sim. Existe a possibilidade de perda. No entanto, a probabilidade disso acontecer é extremamente baixa. Existem duas possibilidades de perda no Tesouro Selic. A primeira ocorre no curto prazo, após poucos dias da data de aplicação. Depois, com o tempo, o rendimento sempre se torna positivo novamente. Na prática, caso aconteça o resgate da aplicação em menos de 2 semanas, mais ou menos, esse prazo pode variar. O investidor pode perder dinheiro por causa de 5 fatores. O primeiro seria o imposto de renda, o segundo, o IOF, e as taxas da B3, o quarto, o spread de compra e venda, e o quinto, a marcação a mercado. Devido a esses fatores, no curtíssimo prazo, o investidor que aplicar no Tesouro Selic pode sim ver seu rendimento ficar negativo, porque é possível, por exemplo, que uma aplicação comprada por determinado valor seja vendida poucos dias depois ao Tesouro Nacional com um valor abaixo do que o de compra, gerando um pequeno prejuízo ao investidor. Isso se chama marcação a mercado, pois as aplicações do Tesouro Direto são negociadas diariamente, ou seja, seus preços oscilam.
Além disso, nesse período de curtíssimo prazo, ainda há a taxa de custódia da B3, a qual é provisionada diariamente sobre o montante aplicado, fazendo com que ele seja cobrado mesmo quando há um rendimento negativo de curto prazo. No entanto, esse tipo de situação é uma anomalia de acontecer. Por isso, os investidores não devem se preocupar com a possibilidade de perder dinheiro no Tesouro Selic, caso tenha a intenção de deixar o dinheiro aplicado por pelo menos um mês. E a segunda possibilidade de perda seria o país quebrar. Este, por óbvio, seria o pior cenário. Se isso acontecer, a economia toda estará ferrada. Logo, esse tipo de risco é muito raro, mas ele existe. Vou falar agora sobre as taxas e impostos do Tesouro Selic. A maioria das aplicações financeiras possuem custos que são as taxas e os impostos. Com o Tesouro Selic não é diferente. As taxas que podem existir no Tesouro Selic são taxa de custódia da B3, taxa de custódia da instituição financeira, ou seja, corretoras e bancos de investimentos, taxa de custódia de administração da instituição financeira. Bom, a taxa de custódia da B3 existe para a guarda de suas aplicações e para a segurança das suas informações pessoais. Ela é paga semestralmente ou no momento de resgate, né, em caso de um resgate antecipado da aplicação. No ano, ela totaliza 0,20% sobre o valor total que você tem aplicado no Tesouro Selic. Essa taxa acaba sendo inevitável. No entanto, em 2020, a B3 estabeleceu uma isenção da taxa de custódia das aplicações de até R$ 10.000 no Tesouro Selic. Ou seja, se você investir até R$ 10.000 no Tesouro Selic, estará isento do pagamento da taxa de custódia. A taxa de custódia da instituição financeira pode ser facilmente evitada, assim como a custódia B3. Essa taxa é cobrada com base em um percentual sobre o valor total aplicado. No entanto, é importante mencionar que essa taxa é para a instituição financeira, ou seja, para as corretoras e os bancos de investimento. Felizmente, a maior parte das corretoras de valores já extinguiram essa taxa há muito tempo. Tá? Então, logo, antes de abrir conta em uma corretora de valores, sempre verifique quais são as taxas que você vai pagar e se tem alguma taxa. Por fim, temos a taxa de administração da instituição financeira. Ainda existem no mercado algumas poucas instituições que cobram essa taxa de seus clientes, tá? Mas, felizmente, a maioria das corretoras de valores não possuem essa taxa de administração. Agora, os impostos que incidem sobre o Tesouro Selic são o IOF e o Imposto de Renda. O IOF incide somente sobre os rendimentos apenas nos primeiros 30 dias da aplicação. A tabela possui alíquotas regressivas, começando em 96% sobre os rendimentos no primeiro dia e chegando a 0% no 30º dia de aplicação. E a partir de então, não há mais a cobrança deste imposto. Logo, se você solicitar o resgate nos primeiros 30 dias da aplicação, haverá a cobrança do IOF. O imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos e também de forma regressiva, ou seja, quanto mais tempo o seu dinheiro ficar aplicado, menor será o imposto de renda a ser pago. No entanto, fique tranquilo quanto ao pagamento desses impostos, pois eles são todos retidos diretamente na fonte. Por isso, você não precisa gerar nenhuma guia para pagamento desses impostos. Sua única obrigação fiscal é de declarar suas aplicações financeiras na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda. Isso se você for obrigado a declarar seu imposto de renda. Após conhecer quais são as características do Tesouro Selic, chegou a hora de saber quais são as vantagens e desvantagens do Tesouro Selic. Começando pelas vantagens, as quais são diversas. Contudo, essa aplicação pode fazer muito mais sentido para alguns investidores e, ao mesmo tempo, não ser tão interessante para os outros investidores. Afinal, isso irá depender principalmente do objetivo com o investimento e do perfil do investidor. As principais vantagens do Tesouro Selic são alta liquidez, tá? Porque o prazo de resgate é de apenas um dia útil, aplicação segura, que é garantida pelo governo federal, rendimento maior do que a poupança, acessível aos investidores, pois o investimento mínimo é por volta de R$ 100, recolhimento das taxas e impostos diretamente na fonte. Tá? Então, agora, as desvantagens do Tesouro Selic são rendimento menor do que outras aplicações do Tesouro Direto, não possui liquidez diária como o CDB, não pode ser sacado aos finais de semana e aos feriados como a poupança e possui taxa de custódia da B3 para aplicações superiores a R$ 10.000. Para saber se vale a pena investir no Tesouro Selic, você precisa analisar alguns fatores que vou te falar agora. Prazo de investimento, tá? Qual é o seu objetivo com esse investimento? Qual é o nível de risco dessa aplicação?
Basicamente, esse investimento no Tesouro Selic é indicado para a sua reserva de emergência e AD oportunidade, pois nas suas reservas você precisa ter segurança e liquidez, que são os principais fatores do Tesouro Selic. Então, conseguiu entender o que é e como funciona o Tesouro Selic? Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e se for novo aqui no canal, já se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo. E se você gostou do vídeo, já deixe seu like para que ele possa alcançar mais pessoas como você que querem começar a investir no Tesouro Selic.